Olá, esse é o episódio 7 do programa Falando de Empatia e Cidadania. E nesse programa nós falaremos de alguém muito especial, principalmente relacionado às crianças, à educação, ao bem-estar das crianças. Nós falaremos do pedagogo e médico polonês Janusz Korczak. Janusz Korczak, que na verdade o seu nome de batismo era Henryk Goldsmith, mas esse foi o pseudônimo dele que ele adotou. Esse polonês que nasceu no dia 22 de julho de 1878 em Varsóvia, na capital da Polônia, e desde muito cedo ele tinha um desejo muito grande de trabalhar com crianças, de trabalhar com educação, mas por um desejo do pai. O pai dele queria muito que ele fosse médico, né? Ele era de uma família muito rica de Varsóvia, mas que depois a família acabou perdendo tudo que tinha. Então ele foi fazer medicina pelo gosto, né, do pai, pelo desejo do pai. E depois de formado, pouco tempo depois, o pai dele faleceu e aí ele foi fazer aquilo que ele amava, que era a pedagogia. Para vocês terem uma ideia, ele foi estudar pedagogia na Suíça, né, com Pestalozzi, que era e ainda é até hoje uma das maiores referências de pedagogia do mundo. E ali ele estudou com Pestalozzi, voltou para Varsóvia e começou a desenvolver muitos trabalhos, muitos estudos sobre educação. Ele se tornou uma referência em toda a Europa. Ele tinha programas de rádio onde ele falava de educação, muitos livros, muitos estudos. E ele desenvolveu um trabalho que era muito inovador para a época, né? Que era a democratização das escolas, né? Que ele chamava de a República das Crianças. E ele começou a implantar isso em um asilo para crianças órfãs judias que viviam em Varsóvia, né? Ali teve acho que no seu auge, por volta de 200 crianças. Ele também criou uma outra casa de crianças órfãs católicas, também em Varsóvia, e ali ele começou a implantar os seus estudos, né, que muita gente começou a chamar de a República das Crianças, onde cada criança ali, ela tinha as suas obrigações, né, os seus deveres, e também tinha todos os seus direitos. Para vocês terem uma ideia de como isso era inovador, principalmente para aquela época, né, quando isso aconteceu era o início do século XX, tudo ia para votação. Então qualquer alteração, qualquer implantação que seria feita naqueles lares, né, daquelas crianças, tudo ia para votação. E o voto de uma criança, o peso do voto daquela criança, era igual ao voto do próprio Janusz Korczak, dos professores, dos responsáveis por aquelas casas de crianças. Então isso mostrou, quer dizer, uma forte ligação com a democracia, né? E isso revolucionou a educação num primeiro momento na Polônia e depois isso se espalhou por toda a Europa. Para vocês terem uma ideia de como isso foi importante, de como todos os estudos de Janusz Korczak foram importantes para a educação, eles foram a base para os primeiros trabalhos daquilo que foi criado, a Declaração dos Direitos das Crianças, né, que foi elaborado pela ONU. Na época ainda não existia a Unicef, então isso foi elaborado pela ONU e depois, com a criação da Unicef, foi a base dos direitos das crianças, que hoje tem ali a chancela da Unicef. Então vocês têm por aí uma ideia de toda a importância de Janusz Korczak no sentido da educação das crianças e dos jovens. Ele dedicou toda a sua vida àquelas crianças, principalmente daqueles dois lares, né? Só que Janusz Korczak, como muitos outros grandes sonhadores, boa parte da sua vida se passou durante a Segunda Grande Guerra. E com ele não foi diferente. Ele era de uma família de origem judaica, então ele tinha ali os dois lares que ele cuidava. Quando a Alemanha invadiu a Polônia, num dos primeiros momentos aquele lar de crianças católicas foi fechado e ele passou literalmente a morar com aquelas 200 crianças judias do lar de crianças judias. Ele era tão importante na Europa, as pessoas tinham tanto respeito por ele, que muitas pessoas deram condições para que ele fugisse da Polônia, né, para que fugisse da perseguição nazista, que era muito forte, né, principalmente na Polônia, porque era onde se concentrava o maior número de judeus na Europa. Para vocês terem uma ideia, a Polônia antes da invasão nazista tinha aproximadamente 3 milhões de judeus que moravam ali no seu território. Então, por causa dessa pressão e daquilo que as pessoas já viam
que estava acontecendo com os judeus em território polonês, muitos pediram que ele fugisse da Polônia, deram condições para que ele fugisse, e ele se recusou terminantemente a deixar aquelas 200 crianças, também judias, assim como ele, abandonadas, né, à própria sorte. E ele ficou com elas durante todo esse tempo, né, durante todo o tempo de opressão, até que num determinado momento, quem acompanha um pouco desse período tão triste da nossa história, sabe que todos os judeus eram enviados, aqueles que já não eram executados sumariamente, eles eram enviados para campos de concentração. O que poderia acontecer com crianças e com uma pessoa que naquela época já era um idoso, com mais de 60 anos, né? Naquela época uma pessoa com 60 anos era considerado um idoso, hoje não mais, né? Hoje as pessoas estão tendo uma expectativa de vida cada vez maior, mas ele foi enviado, ele seria enviado junto com os demais funcionários judeus daquele lar de crianças judaicas e aquelas 200 crianças para um campo de concentração. O campo de concentração de Treblinka, que era um campo de concentração terrível, um dos piores da Alemanha nazista, mas que ficava em território polonês, assim como Auschwitz, né, que é considerado o pior campo de concentração dessa loucura que foi o nazismo. E ele seria enviado junto com aquelas crianças e ele sabia qual era o destino deles, quer dizer, eram crianças, e ele com mais de 60 anos, eles não seriam nem enviados para trabalhos forçados. Automaticamente chegando no campo de concentração, eles seriam executados, né? Seriam enviados para a câmara de gás. E ele, durante todo esse percurso, ele diz para aquelas crianças que eles iam para um piquenique. Então ele acalmou aquelas crianças durante todo o trajeto no trem, até chegarem em Treblinka, e pouco antes deles entrarem para serem executados, ele pediu que aquelas crianças formassem uma fila dupla. Ele pegou as duas menores, uma em cada braço, e eles entraram para serem executados na câmara de gás cantando. Essa é a história de vida, um pouquinho da história de vida de Janusz Korczak. Um exemplo de vida maravilhoso, uma pessoa que literalmente dedicou a sua vida às crianças. Ele deixou um legado maravilhoso e que a gente precisa colocar em prática na educação das nossas crianças, dos nossos filhos, da nossa juventude, e a gente precisa conhecer mais a história desse homem extraordinário. Ele foi executado junto com essas crianças no dia 5 de agosto de 1942, então ele tinha ali 64 anos, por volta de 64 anos, quando ele foi executado. Ainda era muito jovem, tinha muito o que fazer, mas infelizmente ele acabou tombando junto com milhões de pessoas inocentes durante esse período mais terrível da nossa história, que é a Segunda Grande Guerra. Janusz Korczak, infelizmente a gente não tem muita coisa no Brasil publicada sobre ele, ainda não, acredito que a gente terá mais. Eu não tenho nenhum filme aqui, nenhum DVD sobre Janusz Korczak, mas existem alguns filmes, alguns bons filmes. Existe um filme alemão e um filme polonês que levam o nome dele, que vocês encontram no YouTube e vocês vão poder conhecer a história dele. Um deles tem legenda em português, então procurem para que vocês possam conhecer um pouco mais dessa história. Eu tenho aqui 2 livros, que são livros pequenos, mas que contam um pouco da história dele. Esse daqui é Diário do Gueto, que conta um pouco da experiência dele enquanto ele estava no gueto de Varsóvia, que ele foi enviado com essas crianças durante um bom tempo para o gueto de Varsóvia. Então vale a pena conhecer. É um livrinho pequeno, mas vocês acham ele em sebo. Não é muito difícil de encontrar esse livro, não. É um livro interessante. E outro aqui que é uma coletânea de pensamentos de Janusz Korczak, que esse daqui é de Ben Abraham, que é um jornalista brasileiro de origem judaica. É um livro mais antigo, mas que vocês também encontram esse livro em sebos. Gostaria de indicar outros livros que têm muito a ver com a história de Janusz Korczak, com esse período tão nebuloso da nossa história. E quando a gente fala de crianças, de perseguição nazista, não tem como não falar daquele que é um dos livros mais famosos da história da humanidade. Dizem que esse livro ele já foi publicado o único livro que ganha dele em publicações em línguas diferentes é a Bíblia Sagrada, que esse livro seria o segundo livro publicado em mais línguas na história da humanidade, que é o Diário de Anne Frank. O Diário de Anne Frank mostra que a história de Anne Frank, uma menina judia nascida na Alemanha, mas criada na Holanda, em Amsterdã, e conta um pouco do que foi ela
saindo da infância e entrando na adolescência, escondida com os pais numa casa para tentar sobreviver à perseguição nazista. É uma história de vida impressionante, acredito que todos vocês já ouviram falar de Anne Frank e vale muito a pena conhecer essa história através do livro Diário de Anne Frank. Outro livro que eu vou aqui divulgar para vocês, esse livro é gigantesco, é mais um livro que eu divulgo de Martin Gilbert, o maior historiador do século XX. Esse livro aqui é um livro que conta detalhadamente a história da Segunda Grande Guerra. Alex, por que você fala tanto da Segunda Grande Guerra? Porque é um período muito importante da nossa história. Eu acho que é um divisor de águas na história da humanidade, a Segunda Grande Guerra. E a história de muitos dos grandes sonhadores passa muito próximo, né, por esse período. Nós já falamos aqui sobre Chaplin, quando ele fez O Grande Ditador, então ele passou muito por esse período. Gandhi também, apesar dele ter falecido em 48, logo após o final da Segunda Grande Guerra, mas teve muita influência, né, nesse período da Segunda Grande Guerra. Oscar Schindler, o que dirá de Oscar Schindler, né? Ele viveu e ele salvou 1.200 judeus nessa época, nesse período da Segunda Grande Guerra. E obviamente que Janusz Korczak, que ele tombou perante esse período da nossa história. Então a gente precisa conhecer a Segunda Grande Guerra, eu acho que para conhecer um pouco mais da história da humanidade. A história da humanidade moderna, ela realmente se divide entre antes e depois da Segunda Grande Guerra. Um outro livro que eu gostaria de indicar para vocês e que tem a ver mais com a história dos judeus, né, o porquê de toda essa perseguição e desse absurdo que existe até os dias de hoje, de discriminação, né, de preconceito, enfim, tudo isso de tão negativo que existe com as minorias e com os judeus não é diferente, que é Os 10 Mitos sobre os Judeus. Esse livro é um livro pequeno, não é um livro muito extenso, mas é um livro que conta um pouco de todo esse preconceito, da onde que surgiu isso. É de uma pessoa que eu conheço pessoalmente, né, uma professora que faz um trabalho maravilhoso, a professora é Maria Luísa Tucci Carneiro. A professora Maria Tucci Carneiro, ela é responsável pelo LER, que é um laboratório da USP, aqui em São Paulo, que é um laboratório que trabalha com etnicidade, que combate o racismo e o antissemitismo. É um trabalho maravilhoso que ela faz, um trabalho que não tem nenhuma finalidade comercial, ela realmente batalha ali todos os anos para conseguir ter a verba necessária para levar esse trabalho adiante. E esse livro dela, dentre tantos outros, ela tem muitos livros, ela tem uma coleção que fala que são histórias sobre sobreviventes do Holocausto e que vale muito a pena conhecer. Voltando a falar de Janusz Korczak, vamos falar aqui da presença dele no trabalho da ONG Meu Sonho Não Tem Fim. Eu disse para vocês que o programa Falando de Empatia e Cidadania não teria um corte, seria um bate-papo direto, mas às vezes acontecem problemas técnicos e a gente tem um ou outro corte, né? Isso já aconteceu num outro programa e agora novamente eu tive um problema com a bateria, então como acabou a bateria eu tive que fazer esse corte. Mas a gente segue aqui e eu estava falando sobre a presença de Janusz Korczak no trabalho da ONG. Infelizmente, ele não está presente nas duas revistas da ONG porque ele foi um dos últimos grandes sonhadores a entrar no trabalho da ONG, né? Ele foi o 23º. Então as revistas, elas contam a história, a primeira até os 12 primeiros grandes sonhadores e a segunda até os 21 primeiros grandes sonhadores. Então nas revistas vocês não têm a presença de Mary Bethune, que é uma história linda que a gente vai falar em algum dos episódios mais pra frente, Manuel de Nóbrega, que é um dos próximos que a gente vai falar, e Janusz Korczak. Esses foram os 3 últimos grandes sonhadores, então eles não estão presentes nas revistas da ONG. Nos folhetos, ele está presente em um dos folhetos, o Grandes Sonhadores 4. Então ele está aqui presente, tem uma frase dele. Aqui é um folheto misto com várias frases. Então ele fala aqui: eu não posso criar outra alma, mas posso acordar a alma que está dormindo. Então essa talvez tenha sido uma das maiores tarefas dele nesse mundo. Despertar almas, principalmente almas das crianças e dos jovens que estavam dormindo, principalmente naquele período tão triste, né? Eram crianças órfãs, né? Na maioria dos casos, tanto no orfanato judaico como no católico. Então era despertar essas crianças para uma vida e possibilidades de um mundo melhor.
No livro Pequeninos Sonhadores, obviamente que ele está presente, e ele está presente junto com a virtude de abnegação. Então ele acaba sendo o primeiro, porque nos livros no livro Pequeninos Sonhadores, para não favorecer nenhum deles, eu coloquei todos eles em ordem alfabética das virtudes. Então, como ele está ligado à abnegação, aqui está ele, o pequenino János Korczak, ele é o primeiro a aparecer. E aqui tem uma frase dele que eu gosto muito e diz muito a respeito dele, né, em que ele falava que fazer o mal, eu não sei como isso se faz. Então realmente foi uma pessoa que veio a esse mundo sem saber o que era maldade e como se fazer o mal. E János Korczak, ele também está presente nos dois livros da ONG, com frases dele. Então ele está presente em uma parábola muito bonita do primeiro livro da ONG, As Reflexões de um Sonho que Não Tem Fim. É uma das reflexões mais bonitas desse livro, As Pequenas Dádivas, que fica na página 48 desse livro. Então aqui tem uma frase dele que encerra essa, que é uma das reflexões mais bonitas desse livro. E aqui no livro Um Sonho que Não Tem Fim, ele também está presente. Não existe uma reflexão, uma parábola especificamente dele nesse livro, mas ele está aqui presente com frases em duas delas. Na Grandeza de um Pequeno Gesto, que é a parábola que eu vou contar para vocês agora aqui para terminar esse episódio, e ele também está presente numa outra parábola que fica na página 398 do livro, e que na verdade é 397 e 398, Sonata ao Luar, que é uma outra parábola muito bonita. Mas eu vou contar para vocês essa daqui, A Grandeza de um Pequeno Gesto, que essa parábola fica no livro Um Sonho que Não Tem Fim, na página 65, e que tem a ver com esse período negro da nossa história, a Segunda Grande Guerra, tem a ver com crianças, e tem a ver, na verdade, com o término da Segunda Grande Guerra. Assim que terminou a Segunda Grande Guerra, a Europa estava devastada, toda a Europa, né? E existia ali uma criança nas ruas de Londres. Londres foi muito atacada, né, principalmente pelos alemães, principalmente por ataques aéreos, a partir de um momento que a Inglaterra é uma ilha, então os ataques alemães eram sempre ataques aéreos. Então Londres ficou devastada logo após o final da Segunda Grande Guerra. Então tinha muita fome, muitas crianças órfãs pelas ruas, e ali tinha um menininho na porta de uma confeitaria. A vida tentava voltar ao normal, então os comércios começavam a abrir da forma como podiam, e ali tinha uma criança na porta de uma confeitaria, vendo ali aquele confeiteiro, né, sovar a massa para fazer rosquinhas. Então ele estava com o rostinho colado naquela vitrine, o narizinho apertado ali, e nisso passou um soldado britânico indo para sua base, porque os exércitos ainda estavam ali tentando colocar ordem nas coisas, né, para que a vida voltasse ao normal. E ele percebeu aquela criança ali, né, com o olhinho colado naquela vitrine, vendo aquela massa ser sovada e as rosquinhas sendo feitas, e ele chegou até a ouvir um gemido daquela criança. Aquilo era fome. Aquela criança estava morrendo de fome, né? Não tinha de onde conseguir alimento, devia ser mais um órfão pelas ruas de Londres. E ele ficou muito tocado com aquilo. Então ele virou para aquela criança e falou: "Você quer umas rosquinhas?" E obviamente que aquela criança surpresa falou: "Quero." Ele entrou lá dentro, pegou um saquinho com 10 rosquinhas, pagou, saiu, entregou para aquela criança ficou muito grata, mas já abriu para comer, estava morrendo de fome, e aquele soldado ia saindo quando ele sentiu puxar a sua farda. Ele virou, era aquela criança, ele olhou para baixo e aquela criança virou para ele e perguntou: "Moço, você é Deus?" Isso mostra até onde pode ir a fome, até onde pode ir o desespero do ser humano. Para uma criança como aquela, num momento de fome como aquele homem era Deus, né? Era Deus encarnado. Foi um enviado de Deus para sanar a fome daquela criança. Então eu sei que essa é uma parábola forte, como muitas nos livros são, mas retratam bem esse período da nossa história, e que a gente precisa conhecer tanto esse lado nebuloso da nossa história, como também os heróis e aquelas pessoas que deixaram um legado maravilhoso, como János Korczak. A gente precisa conhecer para que a gente possa caminhar, possa seguir em frente, né, e possa ter essas referências no nosso dia a dia. Esse é o trabalho da ONG e eu acho isso realmente muito importante. Até 20 anos atrás eu não conhecia János Korczak, e hoje ele é uma referência muito forte na minha vida, e de todos aqueles que conhecem o trabalho da ONG eu acompanho.
Como eu disse no episódio 6, né, que a gente falou há pouco tempo atrás sobre Mahatma Gandhi, alguns episódios eu terminarei com pequenos vídeos de conscientização e motivação da ONG, principalmente vídeos que estão presentes no nosso DVD, no DVD da TV Meu Sonho. Então a gente vai terminar este episódio com um pequeno vídeo chamado Procuram-se Seres Humanos. Esse vídeo ele foi todo retratado através de desenhos feitos por crianças que sofreram algum tipo de violência doméstica. Então é um vídeo impactante também, mas que a gente precisa e que tem muito a ver com a história e com o legado de Janusz Korczak. Eu agradeço mais uma vez aqui a presença de vocês, por vocês verem esse vídeo. Espero que vocês estejam gostando dessa série. E fica aqui o convite para que vocês vejam o episódio 8, que a gente vai falar de outro exemplo de vida maravilhoso. No episódio 8 a gente fala de Ludwig van Beethoven, que deixou um legado maravilhoso também, e um grande sonhador com uma história de infância e adolescência triste e muito ligado à violência doméstica. Enfim, espero que vocês gostem, como gostaram desse, acredito eu, e fiquem agora com o vídeo Procuram-se Seres Humanos. Um abraço e até o próximo. Tchau, tchau.